E nesse mapa mental a gente pode ver uma semente, é a semente do movimento. E eu coloco essa semente aí porque foi a partir do meu movimento que eu consegui ter consciência do meu corpo, da minha corpa. Entendendo que o movimento não é apenas uma linguagem, senão é a expressão de mim mesma, a síntese da minha natureza. E me fez ter consciência do espaço, tempo e peso, assim como estou em caminho da autoconsciência dessa organização corporal. Mas acho que isso não termina nunca, é um processo da vida. Desse lado, podemos observar que usei linguagens que foram o teatro, especificamente a atuação, a dança e a performance para me aproximar ao movimento. E atualmente, isso é a pesquisa, que tentou traduzir na escrita e na fala. Isso também é movimento, como uma via de liberdade, de expressão e de integração. Então, o movimento pode partir de uma necessidade individual, já seja fisiológica ou de afeto, mas se a gente analisa também o movimento dos corpos em coletivo, dentro de certos contextos, os mesmos podem denotar características sociais que revelem práticas culturais, crenças, ofícios, características e muitas outras informações. Tentando um pouco entender essa diversificação das corpas em movimento, é possível achar comunitas da dor nos sotaques do movimento. E é isso que me interessa. As corpas estraçalhadas que dançam os fragmentos de si mesmas, as feridas, os traumas, as marcas das guerras. E então partir daí para a realização da presente pesquisa, a partir da memória do conflito das guerras contra o narcotráfico no México especificamente. Mas depois eu entendi que existem outras guerras silenciadas, desde tempos ancestrais, como é a guerra contra as corpas que continua assassinando corpos de mulheres cis e trans, não só como o fato do índice de feminicídio nos nossos territórios, senão com falas e ações misóginas, racistas, lesbofóbicas, transfóbicas, de qualquer tipo de dominação sobre a autonomia da existência dessas pessoas com sua sabedoria. Por outra parte, nessa pandemia, o formato virtual modificou a consciência da dimensão física do corpo, das corpas, e me fez pular da conquista pela tridimensionalidade ao entendimento forçado da bidimensionalidade, e como também nos faz perceber com maior força essa guerra dos meios que mais uma vez nos fragmenta em telas e nos comprime cada vez mais e muitas vezes nos impossibilita de ter processos de empatia por elementos da nossa rede da vida que está sendo atentada na guerra pelos territórios nesse capitalismo imparável. Enfim, a bidimensionalidade mexe com a identidade e não falo que a guerra contra o narcotráfico ou contra a guerra das corpas não mexa com a identidade, mexe e mexe muito, mas no meu processo de mestrado o formato das telas modificou a linguagem. E nessa procura por estar integrada dos pés à cabeça, passando por todos os meus ossos, identificando os grandes pesos da minha corpo, identificando os níveis, as direções no espaço, e nesse encontro com a alteridade em movimento, essa alteridade que dança os fragmentos, esse processo fica um pouco ficcionalizado na tela. E ao final, reparei que estou voltando de novo à imagem como uma realidade perigosamente dominante. Então falamos que atualmente abaixar, entre aspas, as ideias até os pés e viajá-las dos pés à cabeça, passando por todos os ossinhos e os grupos musculares, é uma experiência somática que denota resistência, porque é sumamente complexo se resistir a viver no mundo da imagem. A imagem é uma abstração da realidade, que pode se referir a um aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido, segundo a Oxford Language. Eu estou conformada de imagens, mas posso me relacionar com elas ou não, porque a imagem não constitui a minha integridade, mas entender isso me levou muitos anos. A imagem pode detonar movimento, e o movimento em si me permite perceber a minha corpo na totalidade e no seu entorno. E nesse intento por nomear e entender as imagens, pois o meu trabalho está cheio delas, né? Eu refleti que a imagem vem da memória, que também é bem abstrata em relação aos acontecimentos. Reinvenção e reciclagem da imagem e da memória é um ato criativo que exige consciência coletiva. Quando se fala, por exemplo, das memórias da dor imediata, né? Por exemplo, necropolíticas atuais, necromensagens em todos os cantos, ou, por outra parte, as memórias da dor ancestral. Então, a gente pode começar falando da colonização. Mas, antes disso, o patriarcado e o machismo ancestral que vem marcando os processos de opressão desde tempos
posteriores à colônia e que fazem um entronque com o sistema patriarcal atual que ataca a rede da vida. Como isso atenta também contra a diversidade e o direito de existência, segundo cada sabedoria. Daí, aquela outra memória coletiva que vem dos saberes, dos conhecimentos do entorno, do movimento e corpo que podem ser conscientes ou inconscientes, e que também formam parte da nossa ancestralidade, dessa possibilidade de nos acompanhar. Todo tipo de arte e muitos rituais sagrados e muitas práticas comunitárias culturais que até hoje fazem sentido e dão acalanto e formam parte dessa cauda da onde vimos e aonde voltamos cada vez que a gente precisa. E para finalizar, eu gostaria de falar desse processo de cura que está nesse cantinho daqui, que ainda está faltando nesse trabalho de sotaques corporais, estudos das corpas guerra, e que eu gostaria muito de ter a oportunidade de desenvolver no PPGAC. Eu estou a caminho da experiência artística para a reconciliação das corpas. A minha aposta é usar a eco-performance como uma linguagem para criar hibridismo entre natural, virtual, bidimensional e tridimensional, corpo-tela, tentando desenhar uma frontalidade com performances sobre intervenções urbanas, atravessadas por vídeos de paisagens naturais, permitindo um diálogo entre a cidade e o corpo dançante e a virtualidade, com vistas a realizar uma experimentação intermedial para a investigação do movimento corporal. Somos corpo coletivo, em contato também com a terra, com o mar, com os rios, com o bosque, com todas as espécies, com os ecossistemas. E existimos na guerra, como também nos processos de dignificação e sanação dentro e fora desse corpo como experiência. E as artes trazem muito esse lugar que convoca a disseminação da consciência e da experiência corporizada, erótica e sensoperceptiva, plantar sementes de sanação como atos políticos, aprender a bem morrer, pois aquilo falará também da vida digna como um direito de existência plena.